Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Quem é que pode ser e quem é que quer ser homem nesse sistema patriarcal que a gente conhece aqui no Ocidente? Qual o sentido em dizer que todo homem usufrui do patriarcalismo como usufrui certos perfis hegemônicos? Quem é que pode se sentir assim? A cor da pele, por exemplo, aquela não branca, o corpo, por exemplo, o gordo, o da pessoa com deficiência, da pessoa neurodiversa, da pessoa que tem outras corporeidades com modificações corporais, ou comportamentos ditos afeminados, neurodiversos, não heterossexuais, BDSMers, a localização geográfica, a classe social, entre muitos outros marcadores psicossociais da diferença. Isso aí tudo produz masculinidades que são diferentes entre si. Por exemplo, Mara Viveiros Vigoya, naquele livro que eu sempre recomendo, As Cores da Masculinidade, vai falar sobre os tipos diferentes e as expressões diferentes de masculinidade, inclusive masculinidade sem homens. Isso tudo para a gente pensar de que homem a gente está falando e do que a gente está falando. Esses marcadores que eu mencionei agora há pouco são marcadores que vão distribuir os perfis em ordem de aproximação com o ideal, ou seja, quem se aproxima mais de um ideal social do que é o tal de ser homem, vai usufruir dos privilégios que essa categoria produz. E nitidamente, não precisa nem falar muito, nem todos que a medicina denomina homem ao nascimento terá possibilidades nesse sistema de adequações, e nem todos que a medicina, a psicologia, as famílias e o Estado denominam homem, designam homem ao nascimento, se comportam, se sentem e se enxergam assim, enquanto homens. Ninguém nasce homem. Se a gente quiser até parafrasear e adaptar de Simone de Beauvoir, o homem também é um vir a ser. Nem todos assignados homem ao nascimento serão assim em suas vidas, assim como nem todos assignados mulheres serão assim também na sua construção futura. Pessoas transexuais, transgêneros, como mulheres trans, travestis, se constituíram ao longo da vida como tais. Não foram homens em sua trajetória. Não foram homens que viraram mulher. E isso aqui, para começo de conversa, é muito importante. No máximo, sofreram a opressão, ou no mínimo, sofreram a opressão de ter de ser aquilo que quiseram que fosse por muito tempo, até que depois de um tempo conseguiram encontrar um espaço, mesmo que infelizmente sob muita violência e muito medo, muito trauma, de viver aquilo que podem ser. Essa tal suposta vantagem masculina não alcançou essas pessoas que, além da reduzida expectativa de vida que já tivemos muito aqui, que ainda infelizmente é presente no nosso país, estiveram remando contra o próprio patriarcado, contra o feminicídio que se prolonga em transfeminicídio. Não deveria, Não deveria ser necessário destacar que é transfóbico dizer que mulheres trans e travestis são homens que viraram mulheres. Mas no mundo em que o não dita cisgênero, repetir pode até servir para recordar. Então vamos repetir: pessoas trans, mulheres trans, travestis, pessoas não binárias, pessoas transfemininas, não foram homens. Elas foram assignadas como homens, mas não foram homens. E é a partir daqui que a gente vai ver que argumentos ainda mais perversos surgem nos calabouços da cisnormatividade. Por exemplo, dizendo que pessoas trans no esporte estão roubando o jogo, pois suas vantagens masculinas vão lhe garantir o pódio. Então acho que a gente precisaria ler mais coisas, Tem um texto antigo lá que chama Dualismo e Duelo, de Fausto Sterling, que a gente pode pensar sobre isso.
mas saiu recentemente uma pesquisa mostrando que essa questão dessa vantagem que tem no esporte por uma pessoa ser trans e assignada como homem ao nascer, não é uma coisa real. Isso não faz parte mesmo da realidade, mas a transfobia usa isso e vai usar a socialização masculina como esse grande mote, vai querer pegar componentes da biologia. O debate ele é muito mais denso do que a gente pode supor, inclusive nesse episódio de podcast, mas não custa redizer que a socialização e os privilégios masculinos existem, mas têm falhas. Existem, mas nós temos que localizar sobre quais corpos a gente está falando, de quem a gente está falando quando fala sobre socialização masculina. Não se consegue sustentar um ser homem em suas gaiolas. E a pergunta retórica, né? Homens trans, pessoas transmasculinas em geral, detêm o privilégio que um homem hegemônico pode ter? O homem negro, ele detém esse privilégio que um homem branco, cis, hétero pode ter, ou não precisa nem ser hétero, né? Vamos pensar melhor sobre como nós estamos dizendo sobre a socialização masculina e como tem muita transfobia e violência cisgênera nessas falas? Para a gente dar início a uma coisa mais aprofundada, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa quando a gente está falando de socialização masculina. As pessoas têm muito esse ímpeto de querer corrigir, de querer chamar atenção, às vezes de querer mesmo ameaçar as pessoas trans quando querem falar sobre as suas performances, sobre as suas vivências, quando tem algum deslize ali de comportamento, quando fala alguma coisa que de repente não agradou profundamente as pessoas. E nesse lugar de evocar uma ameaça, de evocar uma chamada de atenção, uma correção e qualquer coisa que seja de um comportamento ou de uma fala, em vez de buscar outras abordagens possíveis, em vez de buscar outras maneiras de argumentação, o primeiro passo que chegam falando é: mas você tem que entender que na sua socialização masculina você aprendeu isso, aprendeu aquilo, e que você, por ter sido socializado enquanto uma pessoa masculina, enquanto homem, você também herda as coisas que o patriarcado vai colocar no mundo e você aprende a oprimir também. E isso mesmo agora que você não é mais um homem, que você virou uma mulher, ou que você é uma mulher, que você é uma travesti, você ainda reproduz. E eu me pergunto, de que vocês estão falando? Do que está sendo dito? Porque se a gente for olhar de um jeito muito honesto e muito sincero, se a gente quiser realmente entender o que está sendo chamado de socialização masculina, a gente vai precisar fazer algumas voltas, né? Alguns retornos à Constituição e alguns retornos ao que nós estamos chamando de socialização da sociedade patriarcal, o que estamos chamando de patriarcado, o que estamos chamando de homem e também o que nós estamos chamando de construção colonial, porque parece que escapa na hora de querer falar isso e o que se sobressai é a violência de gênero, que a violência de gênero é de homem contra mulher. Vamos lá. Obviamente que tem isso mesmo, né? Vivemos nesse sistema de violências onde o masculino persegue violentamente o feminino, mas a violência de gênero ela também deveria ser compreendida como a violência da cisgeneridade contra as pessoas trans. E muitas pessoas cisgêneras que se colocam num lugar de defesa, de um feminismo, de uma luta contra a opressão patriarcal, esquecem que estão também reproduzindo essa mesma lógica do patriarcado contra as mulheres, né, na misoginia, só que essas pessoas estão produzindo e reproduzindo transfobia contra pessoas trans. E aí a gente resgata algumas coisinhas interessantes para a gente entender. E para isso eu trago de novo, eu sempre menciono algumas partes do livro que chama Couro Imperial, Raça, Gênero e Sexualidade no Embate Colonial, da escritora Annie McClintock, que ela vai estar falando ali sobre um processo colonial em relação à colonização britânica na África, especificamente ali África do Sul, algumas coisas do tipo. Mas que eu vejo muitas pontes com a nossa vivência aqui, com o processo de colonização no Brasil, porque também vai ser uma reflexão acerca do mundo, né, da história da colonização colonização europeia ao redor do mundo. E aqui eu quero trazer um conceito que Annie McClintock vai trazer sobre o mito da Terra Virgem. E esse mito da Terra Virgem vai falar algumas coisas que a gente precisa entender sobre o patriarcado, como que esse patriarcado produz isso, e para vocês entenderem que a violência dessa socialização masculina
ela estende-se não só sobre o corpo masculino, não é uma coisa que produz o corpo masculino, mas produz também o corpo feminino. Nesse sentido conceitual, né? Não que existe um formato de corpo que ele seja feminino ou não, mas nessa constituição conceitual do que se entende e se espera por ser um corpo feminino. E o corpo aqui, eu acho importante entender que é para além da genital, é para além dos componentes morfológicos, é sobre uma subjetividade, sobre uma expressão e sobre um modo de conduta. Então pensa aí você, quando eu falo terra virgem, o que você pensa sobre terra virgem? Vai, pensa aí só um pouquinho. O que vem na sua imagem? Que pensamento vem? Em geral, quando eu faço essa pergunta numa palestra, numa aula, num curso, as respostas que as pessoas me dão é um lugar que não foi habitado, um lugar onde não tem ninguém, um lugar que ainda não chegaram, um lugar que ainda não foi explorado e por aí vai. Não está de todo errado, né? Na visão que a gente tem sobre terra virgem, o próprio termo virgem vem desse lugar que nunca foi usado, nunca foi apropriado, nunca foi invadido. E quando lá na página 57 desse livro, né, O Couro Imperial, Anne McClintock que vai escrever sobre o mito da Terra Virgem, ela vai trazer uma noção muito importante. Ela vai dizer que, né, abre aspas, o mito da Terra Virgem é também o mito da Terra Vazia, envolvendo tanto uma despossessão de gênero quanto de raça. Em narrativas patriarcais, ser virgem é estar vazia de desejo e de atuação sexual, aguardando passivamente o ímpeto da inseminação masculina da história, da linguagem e da razão. Nas narrativas coloniais, a erotização do espaço virgem também faz uma apropriação territorial, pois, se a terra é virgem, os povos colonizados não podem reivindicar direitos territoriais originários, e o patrimônio masculino e branco é assegurado violentamente, assim como a inseminação sexual e militar de um vazio interior. E é tomando como partida esse anúncio de Anne McClintock, é tomando como partida esse lugar de que o masculino transforma o feminino nesse ponto de dominação, que eu quero dizer aqui uma frase que talvez soe muito categórica, né? Mas que a socialização feminina, ela também é masculina. O masculino, o patriarcal, o homem, o ser homem hegemônico, ele produz também o ser mulher. E existe uma expectativa nessa construção social mais hegemônica e imperativa colonial do que é ser homem e mulher nesse par de ambiguidade, nesse par de talvez até de antagonismo, onde a produção do feminino ao longo da história do patriarcado acontece para que este feminino ofereça ao masculino aquilo que ele procura. Então esse masculino, é o que a gente chama de socialização masculina, também é a produção de um desejo, de uma construção e de uma expressão do que é ser feminino. Mas não é ser feminino de modo plural, de pensar em feminilidades, pensar em mulheridades, não. É ser feminino de um modo que este ser e estar feminino no mundo seja um ser e estar feminino que atenda aos requisitos do patriarcado. Então, na construção do ser mulher tradicionalmente, hegemonicamente, dentro da lógica patriarcal de branquitude e de tudo, a produção que vai ter a partir daí é de uma mulher, de um ser mulher que atenda às expectativas deste homem. É um ser mulher que atenda ao masculino. Então a socialização do ser mulher no mundo, se não tivesse nenhuma reclamação, se não tivesse nenhuma reivindicação dos movimentos de mulheres feministas e transfeministas, feminismo negro, se nada disso existisse, o sistema seria feito para socializar mulheres dentro da socialização masculina também. Por isso que eu acho um equívoco, as pessoas se banham nas águas do equívoco, quando já lança logo de mão esse argumento de que você está fazendo isso porque você foi socializada enquanto homem. E vocês, que são mulheres cisgêneras, vocês não foram socializadas enquanto homem? Porque aí a gente já cai num outro lugar, né? Será que ser socializado enquanto homem é aprender a lidar com pênis? É aprender a lidar com pau?
Isso é ser socializada como homem? É saber viver com o pau? É só isso? Embora isso faça parte, não é só isso. Ser socializada enquanto homem é também ser socializada num lugar que represente aquilo que aquele homem quer, que represente uma estética, um comportamento, uma dinâmica, uma subjetividade que alimente o patriarcado. E aqui eu acho que essa é uma crítica importante. Quando a gente está falando da socialização, né, quando pelo menos aqui eu estou falando dessa socialização, eu estou falando que existe um imperativo masculino cisgênero, um imperativo que deve ser posicionado localmente, geograficamente, corporalmente, discursivamente. O imperativo masculino colonial é esse imperativo que quer produzir benefícios, privilégios e vantagens em qualquer campo que volte para o masculino, que se atente ao masculino como algo que reforce essa localização do poder. As mulheres, quando foram ali construídas no século XIX, XX, no começo do século XVIII, comecinho ali do século XVIII, com a invenção do segundo sexo, com a quebra da ideia de que existia só um sexo, aí tem uma leitura meio complexa, meio problemática, mas que vai trazer algumas coisas muito importantes, que é de Thomas Laqueur, que é Inventando o Sexo, que vai trazer essa noção de como que a partir da medicina, da história, da filosofia, essa construção do ser mulher vem pautada na construção do ser homem também. E como que essa constituição de uma imagem do que é ser mulher, ela é providenciada para que se encaixe nas expectativas do homem. A mulher vai ser lida na chave do homem, ou como algo que falta no homem, ou a mulher vai ser algo defeituoso. Aí a gente vê toda a história, né, das histéricas, da histeria em Freud e toda a psicanálise, como a gente quiser pensar, como que existe esse lugar de achar os problemas da mulher. Então a mulher vai ser uma problematização, um problema, né, colocado em relação ao homem, o homem esse referencial, e a mulher algo que se adequa a este homem, a esse ideal, tanto o corpo, quanto os direitos, quanto a fluidez social. Então, quando a mulher está numa sociedade que ela é produzida de modo patriarcal, de modo hegemônico, colonial, profundamente colonial, esse fazer mulher é um fazer a partir do masculino também. É com os movimentos que a gente tem, com as lutas das mulheres em todo o globo, não só aqui no Ocidente, mas em todo o planeta, quando tem reivindicações de direitos, possibilidades e fluidez, é nesse momento que se faz um deslocamento do que é ser uma mulher segundo o patriarcado e do que é ser mulheres segundo as dinâmicas possíveis de existência das mulheres. Quando a gente fala de socialização masculina, a gente está falando de quê, então? E aqui é esse ponto, né? Eu queria começar falando assim, a socialização feminina, dentro de um regime patriarcal ocidental, ela também é masculina. A gente vê, infelizmente, né, vários casos de mulheres ainda defendendo, igual já vi várias vezes, esses dias inclusive, o machismo é importante sim. Defender os homens é importante sim. O direito dos homens é necessário sim. Por quê? Porque é um sistema que se expande, né? É um sistema que se prolonga, que tem os seus tentáculos, suas raízes e rizomas que vão ali espalhando, atingindo muitos e muitos espaços de muitas e muitas maneiras. É um sistema, o patriarcado é um sistema sofisticado. O masculinismo, e não necessariamente a masculinidade, o masculinismo, o patriarcado, é um sistema que se enraiza profundamente, atingindo vários campos, vários cantos, várias subjetividades e capturando mesmo as pessoas. Então, não importa 100% que seja um homem cisgênero que se identifica como tal, ou uma mulher cisgênero que se identifica como tal, ou quem quer que seja, todas as pessoas estão à mercê também desse lugar, dessa socialização, desses problemas, quando a crítica não chegou, quando a oportunidade de ação não chegou, quando a gente vê que as coisas estão acontecendo ali de um modo violento, agressivo, e a gente coloca nessa lógica que, não, só quem é homem com pau que tem essa lógica da socialização. Não é bem assim. Quando a gente olha aquele outro livro, né, A Invenção das Mulheres, de Oyerunke Oyumi, a gente vai ver, por exemplo, que o nome do livro é A Invenção das Mulheres, construindo o sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. Tem uma entrevista que Oyerunke vai participar naquela revista One World, que uma das perguntas que fazem para ela é: você vê o gênero como um produto de exportação ocidental? Aí ela vai responder assim, absoluto.
O resultado mais danoso da colonização não é necessariamente ter trazido as categorias homem e mulher, mas que a mulher foi subordinada e o homem recebeu todos os recursos como educação, trabalho, terra e liderança. Como resultado, há cada vez menos liberdade de movimentos para as mulheres, e não por causa das nossas tradições, mas por causa desse sistema colonial. Ou seja, o produzir mulher, o produzir homem nessa sociedade patriarcal e colonial e branca é produzir também a partir dessas lógicas corpos numa socialização masculina. Essa socialização masculina, ela é a proposta generalizada da colonização. E é aqui que a gente tem que se atentar. Essa é uma primeira parte que eu queria falar aqui, né? Para a gente entender como é violento e agressivo a gente querer encaixar as pessoas todas em um único lugar. Nesse único jeito de que, se você nasceu com pênis, você foi socializado como homem. Não é bem por aí, porque a socialização ela é muito mais extensa e mais complexa do que a gente está pensando. Em segundo lugar, para dizer que nem todas as pessoas que nascem com pênis, nem todas as pessoas que inclusive se identificam de alguma forma como homem, em algum grau como homem, também têm a oportunidade de usufruir dessa socialização masculina ou até mesmo de aprender a ser de acordo com essa socialização masculina. Quando eu falo que todos os corpos estão sujeitos a isso, que estão sujeitos a essa localização dentro da socialização masculina, eu não estou dizendo também que todos os corpos vivenciam a vantagem disso, a vantagem de ser desse jeito. Muitas vezes o que esses corpos vivenciam, esses corpos que não são desses homens masculinos, cisgênero e padrões hegemônicos, o que eles vivenciam não é necessariamente a vantagem, eles vivenciam a violência. As mulheres cisgêneras, as mulheres trans, as pessoas que são as bichas, as crianças viadas. Essas crianças, essas pessoas todas não estão vivenciando a vantagem de ser socializadas como homens em momento nenhum. Mesmo que a socialização seja um discurso hegemônico que se pretende colocar como universal. Essas pessoas vivenciam violência. Reivindicar os direitos e as críticas para uma pessoa trans, dizendo que isso aí que você falou é por causa da sua socialização masculina, é uma violência porque vocês estão recobrando uma violência que essa pessoa já viveu por tanto tempo e dizendo que ela teve vantagens por causa disso. Por exemplo, crianças viadas, crianças trans, crianças que têm sua vivência de corpo, de experiência, de identidade, que não é o masculino, ainda que tenham nascido com pênis. Isso é uma questão muito falocêntrica, de que se atribui ao fato da pessoa nascer com um pênis a ideia de que por isso ela nasceu um homem. Então, às vezes, inclusive, nesse discurso bastante violento, né, bastante agressivo, onde as pessoas tentam, a partir de várias dinâmicas e várias lógicas, argumentar de que quem nasce identificado ou que se identificou como homem em algum momento da vida necessariamente teve essas vantagens, não passa também indireta ou até diretamente de um apoio ao discurso trans-excludente, de um apoio ao discurso transfóbico, porque nascer homem, se identificar como tal por algum momento da sua vida, faz dessa pessoa um homem? Essa é a minha pergunta aqui. Faz dessa pessoa um homem? Ou quando se pensa dessa maneira, está neste instante atribuindo todo o discurso transfóbico, que tem um peso muito grande na nossa sociedade, de inclusive encerrar vidas, está atribuindo a esse discurso uma verdade? Porque quantas pessoas a gente conhece, né, que se prendem dentro dos armários da vida, dos calabouços da vida, e se prendem dentro de uma identidade de homem, dentro de uma identidade masculina, cisgênera, porque não tem outra possibilidade naquele momento. Quantas pessoas que, rompendo com essa dinâmica, com essa nomeação, falando de si e colocando a si nesse lugar, né, social de que não, eu não sou isso, eu sou outra coisa, foram expulsas de casa, foram espancadas, perderam seus acessos, suas fluidez. Quantas pessoas passam por isso? Quantas pessoas estão nesse mundo tentando buscar, tentando encontrar um caminho de viver a vida, de ser quem é, e fazer isso é colocar-se em risco de quê? Exclusão social. E quantas pessoas simplesmente não podem fazer isso ainda? Não tem essa condição material e às vezes nem subjetiva de se colocar no mundo como realmente se sente. Quantos casos de crianças que tiveram a sua infância totalmente abafadas por um contexto religioso? Eu me coloco, por exemplo, nesse lugar. Um contexto religioso que pensar
é pecado. Está lá escrito, né, na Bíblia, que você não peca só por ações, você peca por pensamento. Esse sistema, né, que vem nessa lógica, nesse lugar, nesse formato, ele é colonial. Por que que ele é colonial? Porque ele vem para colonizar o seu corpo, ele vem para colonizar a sua vivência e ele vem para colonizar o seu pensamento. A colonização ela não se dá só na apropriação de uma terra, na apropriação da mão de obra, na apropriação de uma estética. Ela quer aprisionar corpo e mente, subjetividade, que são uma coisa que se mistura, obviamente, né? Mas nessa lógica, a apropriação se dá nesse sentido. Quando a gente olha para essas crianças trans que não podem viver as suas vivências de pessoas trans, não podem viver o seu gênero, não podem viver também sua sexualidade, tem que performar uma heterossexualidade compulsória, acabam performando a monogamia compulsória, um desejo compulsório, uma estética, uma vida, uma fala, um discurso que são compulsórios. Por quê? Essa compulsoriedade ela vem acompanhada de punições, ela vem acompanhada de recompensas, ela vem acompanhada de suposta inclusão dentro de uma comunidade, vem acompanhada de uma série de coisas. Estar dentro de uma adequação normativa imperativa, que é o colonialismo, vai conferir a alguns corpos uma suposta liberdade, um suposto lugar de não sofrimento profundo, o que é uma falsa, né? Uma falsa noção. É sempre uma violência muito grande, é sempre uma violência muito profunda ter que se adequar a um sistema ao qual nós não pertencemos. E tudo isso vem a partir de quê? De uma socialização. Essa socialização patriarcal que busca encaixar os corpos nos seus lugares, é isso que deveria ser entendido por socialização masculina. Socialização masculina não deveria ser compreendido como uma pessoa que aprendeu a ser homem e por ter sido homem viveu assim enquanto um homem com suas vantagens e privilégios. Isso daí é um equívoco. Tem corpos e tem pessoas que sim, vão viver ali as suas vidas enquanto homens cisgêneros, e isso não é uma negação que eu faço aqui, e que vivendo isso vão performar, obviamente, a masculinidade, vão ter, dentro do seu sistema de masculinidade, vantagens, privilégios, agressões e violências praticadas contra outros corpos. Isso a gente vê, isso é um projeto também que funciona bem quando o objetivo é violar corpos. E não é sobre isso que eu quero negar, não é essa coisa que eu estou negando quando eu falo assim que a socialização masculina é para todos os corpos. Eu estou dizendo que, sim, ela atinge todos os corpos e que sim também ela confere vantagens para alguns corpos, para os corpos destes homens hegemônicos. Mas eu quero destacar que tem outros corpos que, embora esteja sobre a imagem produzida do homem cis ou do homem hegemônico, nem todos os corpos desfrutam das vantagens que isso dá. Pelo contrário, sofrem as violências. Quem pode ser homem, como eu perguntei logo no começo do episódio? Quem usufrui do ser homem na nossa sociedade? Quem realmente está ali nessa lógica? E aí eu parto para a gente pensar uma outra colocação, que é: pense nas travestis. Nem todas as travestis, nem todas as mulheres trans tiveram a oportunidade de, desde o começo da sua vida, poder se viver enquanto uma pessoa trans, enquanto uma travesti, enquanto uma mulher trans. Nem todas tiveram essa oportunidade de vivenciar a sua identidade de gênero. Algumas de modo mais tardio, algumas um pouco mais cedo na sua vida, com mais ou com menos violência do Estado, violência familiar, violência social e violência com certeza patriarcal. Mas cada uma, ao seu modo, no seu tempo, na sua condição, foi desenvolvendo as suas tecnologias de gênero, as suas vivências, suas possibilidades, com muitos custos, para ser quem são hoje. E essas pessoas, não é que elas foram homem em algum momento da vida, elas estiveram dentro de uma performance que colocava ali por questões de muita violência, muita imposição e, como eu já falei aqui, né, por vários motivos que podem fazer com que a pessoa não saia desse lugar que foi colocada. Então, essas pessoas já foram homens? Essa é uma pergunta. Essas pessoas, embora participaram de alguns rituais masculinos, alguns rituais de conduta que tinha que ser desse jeito, daquele jeito, elas foram homens por isso? Por isso elas foram homens a ponto de hoje olharem para essas pessoas e quererem acusá-las dizendo: olha, você é assim porque você foi socializada como homem e você herdou essa socialização
Eu acho que muitas mulheres cisgêneras, inclusive as que evocam essa narrativa, esse discurso, esse argumento da socialização masculina, são pessoas que reproduzem, inclusive, a violência de gênero contra corpos trans, contra estes corpos, e que reproduzindo essa violência só porque não está num corpo de homem, né, desse homem cisgênero, só porque não está nesse corpo, essa pessoa acha que ela não está produzindo e reproduzindo a socialização masculina. Ela acha que não está sendo uma pessoa que está cometendo violência de gênero. Por quê? Porque não, eu não sou um homem, não nasci como um homem, não fui identificado como um homem, etc. Mas e aí? E o aprendizado colonial? Parece que esse está funcionando bem, né? Parece que esse está funcionando bastante quando essa violência é evocada. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui hoje, para a gente pensar o que é isso que estão chamando de violência, né? Estão chamando de socialização masculina, e como trazer isso para um discurso, para conversar com outra pessoa, é um sinônimo de violência, é uma aplicação profunda de uma violência contra corpos trans, travestis, transgênero, transexuais. Vamos pensar o que é isso que nós estamos chamando mesmo, de novo, eu já falei isso 10 vezes, né? Vamos pensar o que é isso que nós estamos chamando de socialização masculina e como, na verdade, isso é uma reprodução da violência de gênero. Um outro ponto relevante, que aí vem mais uma incidência da violência patriarcal, da violência de gênero contra pessoas trans, é quando a gente fala de pessoas transmasculinas ou de homens trans, que sobre esses corpos são esperados que performem o que estão chamando, inclusive, de socialização masculina. Então, ao mesmo tempo que esse contexto, né, esse conceito socialização masculina é evocado enquanto um problema, enquanto uma marca que ela não é agradável, uma marca de opressão, uma marca de degeneração, de apropriação e colonização, que de fato, né, são. Ao mesmo tempo que as pessoas usam isso como um argumento, usam isso como algo que fala você não pode ser assim, você é uma pessoa privilegiada, cheia de problemas, porque você foi socializado como uma pessoa masculina. Quando a gente vê corpos transmasculinos, homens trans, não por acaso as pessoas também invalidam esses corpos dizendo que eles não são homens o suficiente porque eles não performam o quê? A socialização masculina. Porque eles não performam o que se entende por ser homem. Então é um argumento muito aberto, muito vago e muito violento que espera que homens trans, que transmasculines, se comportem como homens. Mas o que é isso de ser homem? A gente percebe que é um discurso de violência que invalida pessoas trans, no sentido das pessoas que são mulheres trans e das travestis, mas também invalida os homens trans, porque eles não estão performando suficientemente a masculinidade para serem considerados homens trans e estão sempre sendo invalidados. Estão dizendo que, na verdade, isso daí não é um homem trans, não é uma pessoa transmasculina, é uma mulher de barba, é uma mulher que está usando a roupa de homem. É uma violência profunda. É uma violência que tenta o tempo inteiro girar em torno do quê? Do patriarcado, do masculinismo, dessa noção do que é ser um homem no mundo e como que essa noção do que é ser um homem no mundo deveria desenhar corpos. Ou seja, uma mesma coisa que é usado para agredir e para violentar pessoas trans, como mulheres trans, transfemininas, como travestis, usam esse mesmo discurso para invalidar quem ali está se identificando numa masculinidade. Por quê? Porque o que entende-se por masculinidade, na verdade, está num lugar meio agressivo, né? Porque a masculinidade é o que para essas pessoas? Sempre nós devemos nos perguntar contra o que nós estamos lutando. Estamos lutando contra o patriarcado, contra um sistema hegemônico de dominação que também é branco, como a gente viu na leitura do trecho de Coro Imperial. É uma inseminação masculina e branca, hegemônica. É contra isso que a gente tem que lutar. Não é encaixando pessoas nessa lógica que a gente vai entender. Não é se apropriando dessa noção agressiva e colonial da socialização masculina que nós vamos entender. Sim, nós precisamos entender como que funciona a socialização masculina, quais são seus projetos, as suas construções do que é o ideal do ser humano, para a gente poder combater. Mas não é resgatando isso o tempo todo, jogando na cara de algumas pessoas um lugar que elas provavelmente nunca ocuparam. Querer dizer que as travestis ocuparam um lugar de socialização masculina porque tem pênis? Como assim? A gente está reproduzindo a lógica patriarcal e transfóbica de violência. Então eu espero que essas discussões tenham sido uma abertura, né? Não tem nada definitivo aqui, é mais para a gente aprender a pensar e questionar sobre esse assunto. E só para fazer uma recapitulação, então, do que a gente falou aqui, de repente trazer algum elemento novo, vamos sistematizar da seguinte forma. Vamos entender que
Não se pode negar, caso se observe ao menos um pouquinho, que existem diferentes mecanismos de produções físicas e subjetivas de sujeitos e pessoas e comportamentos, né? No que diz respeito ao ser homem e ao ser mulher, há dispositivos desde cedo que vão atuar na configuração desse corpo que deveria, mesmo que se note suas limitações, se adequar a esse modelo hegemônico do que a cisgeneridade se propõe a desenhar enquanto homem e enquanto mulher. A socialização masculina, como a gente falou aqui profundamente, muitas coisas, é um conjunto desses dispositivos. É uma ferramenta tal qual a socialização feminina, como a gente viu, embora com suas tecnologias específicas, mas que a masculinização estética e comportamental do ser atribui ao indivíduo características que deverão estar presentes em menor ou em maior grau, atribuindo a certos corpos mais o direito de ser homem, conforme mais esse corpo se adequa e mais ele se dispõe aos seus códigos e normas, sem esquecer que outros corpos também estão sujeitos a essas imposições. A socialização masculina não é sobre construir homens, ela é sobre construir patriarcado. Essa é a imposição da socialização masculina, construir o patriarcado. Todos os corpos que estão dentro do sistema vão sofrer essas violências, essas influências, essas ameaças, e alguns corpos terão vantagens por conta disso. Esse sistema patriarcado, que é um sistema maior do que a gente está pensando quando fala de socialização masculina, de coisas assim, é algo que sustenta por uma aparelhagem muito grande, melhor, é algo que é sustentado, né, por uma aparelhagem muito grande que se chama cisgeneridade, cis-heteronormatividade. A cisgeneridade não é uma identidade. A cisgeneridade é um sistema discursivo. É um sistema com C. Por que com C? C de cisgeneridade, mas aí eu tenho usado também o lugar do C enquanto capitalismo. A cisgeneridade, o racismo, o patriarcado, as violências, elas estão aí para sustentar também o capitalismo. E a cisgeneridade aqui nesse contexto, ela vai formular e reformular corpos e comportamentos para que estes pertençam a um certo conjunto entendido homem e mulher, de modo que o masculino seja o componente que vai angariar mais recursos e mais privilégios, que por sua vez vai subjugar tudo que seja ou que flerte com o feminino. Tudo que foge do masculino hegemônico vai ser colocado para sofrer violências, opressão, para que se adeque às expectativas que esse masculino produziu, esse masculino patriarcal produziu. Então, o grande ponto aqui que eu quero chamar a atenção é que pessoas que se dizem aliadas aos direitos humanos, mesmo que façam isso com certo cinismo, assumem categoricamente que quem nasceu homem e foi socializado como tal detém privilégios, e coloca entre aspas, né, quem nasceu homem. Podemos chamar isso de ignorância? Será que é uma questão de ignorância? Será que é falta de acesso à informação? Será que é uma falta de entendimento das práticas? Ou será que é um projeto também político? Ou então será que é uma absorção dessa subjetividade para esse sistema colonial? Mais que isso, né? Dizem que quem não é uma mulher biológica, entre aspas, nos termos que tem usado aí de um modo absurdo, quem não é essa mulher biológica, sabe, sei lá o que querem dizer com isso, né? Só porque nasceu com vulva é uma mulher biológica? Necessariamente essas pessoas carregam em si ou o comportamento ou os traços de uma masculinização que reproduzirá o machismo, quiçá o feminicídio e seus derivados. Ou seja, quem não é uma mulher biológica nesses termos cisgêneros, estão dizendo que quem não é essa mulher biológica necessariamente carrega em si esses comportamentos masculinos, masculinistas. Então, eu chamaria isso, sabe do quê? De transfobia. Esse é o nome que eu daria, não é ignorância, não é nada disso, é transfobia. E ainda digo mais, né? Muitas pessoas, ao usar o discurso de luta pelos direitos das mulheres, algumas delas, por exemplo, como as radfem, as radtrans, que são as feministas radicais trans excludentes, em geral o feminismo branco centrado, da branquitude, eles vão considerar que o ser mulher está associado a partir de uma ótica muito limitada e reduzida, fazendo o mesmo, né, com o ser homem. E vão definir no conjunto de contextos, de conceitos, de elaborações transfóbicas, como um e como o outro aquilo que desejam. E vão usar a transfobia para recortar e costurar essas definições e essas narrativas. Como se reconhecer e apoiar a existência de pessoas trans colocasse em risco a existência de pessoas que não são trans, pessoas cisgêneras. Se
essa colocação, se a inclusão de pessoas trans coloca em risco mesmo a vivência de pessoas cisgêneras, então eu suponho que seja por sua notável fragilidade conceitual, né? Talvez a cisgeneridade está frágil e precisasse se repensar. Óbvio que sim, mas ela é apoiada por todo um sistema patriarcal, colonial, capitalista. E essas pessoas, radfem, radtrans, vão reproduzir em várias instâncias o discurso cis-heteronormativo. Essas pessoas parecem temer em romper com a normatividade, porque se acontecer isso, se descobrirão produtos, vão se descobrir como produtos da cisgeneridade, das performatividades, comportamentos adestrados, isso seria uma tragédia subjetiva, né? E como uma vez também, conversando com meu amigo, que eu chamo de meu filho, Mai, ele falou a seguinte coisa, né? Como muito bem destacado é um filho trans. Como muito bem destacado por ele, não raramente depositamos a responsabilidade, né, para não usar a palavra culpa, da transfobia sobre o feminismo radical. Muitas vezes a gente fala que é o feminismo radical, feminismo radical, feminismo radical. Mas será mesmo que o feminismo mais hegemônico, aquele ainda feito em sua maioria por mulheres cis brancas, está preparado ou até mesmo interessado em acolher a pauta trans? Será que isso que a gente entende como feminismo, e eu acabo infelizmente chamando também o feminismo negro para essa conversa, será que estão preocupados com a pauta trans? Quando a gente fala pessoas que menstruam, em vez de falar mulheres, e o feminismo se ferve, se movimenta, porque isso está colocando em risco a categoria mulher, será que isso também não é uma forma de transfobia? Eu tenho para mim que sim. Será que existe o interesse de movimentos que não são movimentos transfeministas em partes, né, do feminismo negro, de acolher mulheridades que não se encaixam na cis-brancura, socialmente privilegiados em seus contextos? Pautas e ações de acolhimento, representações e lutas por direitos trans deveriam fazer parte de todos os movimentos, não deveria ser nem tratado como um recorte. Porque se a gente fala que é um recorte, a gente está tirando essa parte do todo, a gente está dissociando essa parte da existência da sociedade, enquanto na verdade não. Pessoas trans, pessoas não cisgêneras, pessoas de todas as outras categorias não são recortes. Raça, gênero, sexualidade, corporeidade, localização geográfica, classe, não é recorte, é dimensão do sistema e tem que ser entendido dentro do sistema. Portanto, agora sim, é isso que eu queria trazer, essas reflexões. Vamos pensar um pouco mais, vamos refletir um pouquinho, elaborar um pouquinho sobre como que a gente nomeia as ações das outras pessoas. Vamos olhar se essa nossa tentativa de argumentação ela não está sendo transfóbica e pensar para além da cisgeneridade. Quando a gente for elaborar nossos discursos, quando a gente for elaborar as nossas dinâmicas, as nossas argumentações, a nossa elaboração sobre a vida e sobre o mundo, vamos pensar como fazer isso de um jeito que não reproduza aquilo que justamente a sociedade cisgênera, heteronormativa, colonial, racista e transfóbica quer produzir. Você consegue chegar numa pessoa trans, uma travesti, uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa não binária e todas as outras possibilidades de existência e conversar com ela sobre comportamentos que não são interessantes, que de repente você lê de um jeito que não te agrada, sem ter que evocar para essa pessoa novamente uma violência de gênero? Você consegue fazer isso? Como que você faz isso? Quais são as suas estratégias? Conta pra mim aqui nas caixinhas aqui de baixo, conta pra mim lá no Instagram que eu vou fazer um post também sobre esse tema, vou refazer, né, porque eu já falei dele há um bom tempo. Eu lembro que eu já fiz um texto sobre isso, sobre essas questões de socialização masculina, lá em 2022, em outubro de 2022 eu fiz isso. Mas eu vejo essa necessidade de falar de novo e queria saber sua opinião. Então vai lá no Instagram, andreone.medrado, e comenta nesse post que vai aparecer por lá. Quero muito saber sua opinião, suas críticas também sobre essas ideias. Como eu disse, nada aqui nesse episódio, nada aqui nesse podcast Devaneios Filosóficos é infalível. Nada que eu coloco aqui está impossibilitado de ser argumentado e de ser, né, problematizado. Estamos aqui para devanear e trazer conceitos, ideias, pensamentos, para se chocarem mesmo com outros e nesse choque, nessa colisão, produzir novas partículas, para a gente pensar novos modos de existir. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá Andre1Medrado.
Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios e já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?